boa tarde pessoal, meu nome é Renan, sou motorista por aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro e hoje, cara, eu quero trazer um vídeo diferente para vocês. Hoje nós vamos falar dos pontos negativos de se comprar um Fiat Fastback. Se você realmente está interessado em adquirir um carro desse, você tem que entender esses pontos. Você tem que assistir esse vídeo até o final para depois não se arrepender. Nós vemos muitas opiniões na internet de pessoas que simplesmente pegam o carro para fazer um vídeo, né, para mostrar os prós e os contras do veículo. Porém, essas pessoas elas não são donos do carro e tem coisas que você só vai conseguir perceber depois de usar por um certo tempo, depois de ter uma certa experiência com esse carro. Eu já rodei mais de 20 mil quilômetros com os Fastback e tem coisas que eu só descobri agora. Mas vamos lá, eu vou detalhar para vocês ponto a ponto das coisas negativas que eu acho que esse carro oferece. E vamos dividir aqui em três partes. Vamos primeiro falar sobre os pontos negativos mecânicos, os pontos externos e por último os pontos internos. Para começar, a gente tem que ir lá fora porque eu quero que vocês ouçam o barulho que esse motor faz. Eu vou ligar aqui o carro para vocês e nós vamos lá no motor para vocês verem o barulho que ele faz. Olha só, esse é o motor do Fastback e esse é o barulho que ele faz. Outro ponto é essa tremedeira, eu não sei se vocês conseguem ver o quanto ele está tremendo, eu acho que o vídeo não vai deixar vocês verem. Mas cara, ele tem, olha só, a tremedeira aqui, tá vendo? Esse motor treme muito e ele é muito barulhento. Eu vou fechar o capô para vocês entenderem melhor. Olha só, com o capô fechado, a tremedeira que é esse barulho. Complicado, é um carro de 114 mil fazer esse barulho. Então, esse já é o primeiro ponto de atenção. Quando vocês forem comprar o carro, entrem nele, liguem ele na concessionária, fiquem uns 10 minutos dentro dele, que vocês já vão perceber algumas coisas. E agora estamos aqui dentro. Ele está ligado, né? Escuta o barulho. Aqui dentro dá para ouvir bastante ainda esse barulho, né? Mas vamos partir para o segundo ponto. O segundo ponto mecânico que eu tenho para falar sobre ele, cara, é sobre a suspensão. É uma suspensão dura, é uma suspensão que você vai sentir a saliência do asfalto dentro do carro. Eu acho que a Fiat tentou fazer uma mistura de um carro esportivo com uma SUV. Só que acaba que é um carro alto, é um carro que não dá confiança, ele não nos transmite confiança nas curvas. É um carro bem forte, mas que você não tem confiança de acelerar ele na curva. Então acaba que você não tem a parte esportiva e acaba perdendo um pouco do conforto do SUV. Não que seja mais confortável que um sedã SUV, claro que não é. Mas acaba sendo menos confortável que outros SUVs, por causa dessa suspensão muito rígida. Então, acaba que é mais um ponto de atenção que o motorista tem que ter. O próximo ponto, cara, é o delay que ele tem no acelerador. Cara, é um delay muito grande. Você aperta o acelerador e ele demora a responder. Só que isso não é um problema tão grande, porque eu creio que a Fiat criou esse sistema justamente para você ter uma economia bem grande de combustível. E nisso, cara, ela acertou demais. Porque eu me arrisco a dizer que esse aqui é o carro mais econômico que nós temos no Brasil. Mas esse problema é simplesmente resolvido quando você aperta o botão Sport. Esse modo Sport tem desde o Fiat de entrada, que é o T200, até o Abarth. Então, você ativou o modo Sport, acaba o delay instantaneamente. Você pisa no acelerador e ele responde na hora. Como vocês podem ver, ó, essa aqui é a versão de entrada e nós temos aqui o modo Sport, ó. Ele vai sair de N para S, ó. Olha lá, o modo Sport ativo. Aí o N, ele fica até com a bandeirinha, né? Ali do modo Sport, ó. E no caso ele fica no S quando a gente engata Drive. Se a gente apertar de novo, ele volta para D. Então, pessoal, esses são os pontos mecânicos negativos que eu achei no Fastback. Não são muitos, não tem problemas crônicos, o motor é corrente de comando. Então, cara, é um carro excelente. Faz aquele barulho ali de motor de caldo de cana, só que aqui dentro, na estrada, a gente quase não ouve. Dito isso, vamos partir para o próximo ponto, que são os problemas internos. E cara, aqui a situação fica mais complicada do que mecânico. Mas antes de mostrar esses problemas internos, eu queria que você se inscrevesse nesse canal, curtisse esse vídeo, cara, porque dá um trabalho de fazer. Fora que também você recebe muita informação boa aqui, que você não acha em qualquer lugar, tá ok? Cara, e quando eu falo que é para você entrar no carro quando for comprar ele, realmente entra, porque esse problema que eu vou te mostrar, olha só. Nessa posição aqui, parece até que eu estou bem confortável, né? Carro bem confortável, espaçoso. Só que se você for um pouco mais larguinho, um pouco mais cheinho, você vai ter um problema com esse carro, olha só.
Eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu tirar a ring light daqui. Vou mostrar pra vocês a minha posição de motorista, tá vendo? O que tá de errado aqui? Aparentemente nada, mas olha isso aqui, ó. O meu joelho, ele bate aqui e ele também bate aqui, cara. Então, eu não tenho muita mobilidade aqui dentro, ó. Eu fico apertado aqui. Justamente porque isso aqui, ó, tem praticamente 4 dedos. E normalmente, essa parte nos carros, ela é um pouco mais baixa. Aqui ela vem até aqui em cima. Uma coisa até que me chamou a atenção, porque acaba sendo bonita, né? Acaba sendo um console bonito. Só que o que acontece? Você não tem mais espaço para mexer as pernas. Então, isso para quem trabalha com carro já é um problema. Porque a gente fica aqui 10, 12 horas aqui dentro e realmente se sente um pouco apertado. E não é só isso não. Vou te mostrar o segundo problema, que isso aí eu já achei um absurdo. Esse é o segundo problema que a gente tem aqui dentro. Olha só, filmando aqui pra vocês, ó, tá vendo isso aqui? É a caixa de roda do carro, cara. Imagina que tivesse uma embreagem aqui, né? Ela não ia caber por causa dessa caixa de roda. Vocês estão me entendendo que isso aqui atrapalha? Ela vem até aqui, olha só. Ela vem até aqui. E agora eu vou entrar pra vocês verem a posição que fica a perna do motorista. Olha só, eu tô com minha perna aqui em 45 graus, praticamente. E meu pé fica batendo já aqui, porque a caixa de roda ela vem até aqui assim, mais ou menos. Olha só. A gente não consegue ficar nessa posição por muito tempo, né? Se a gente for colocar o pé, deixa a porta aberta. Se a gente for colocar o pé aqui, a gente já fica com a perna mais que na diagonal, tá entendendo? Cara, é uma posição muito, muito desconfortável para trabalhar, para dirigir, por causa dessa caixa de roda. Isso aqui, realmente, esse projeto aqui ficou muito ruim. Vocês estão entendendo, pessoal? Porque a opinião do dono é importante? Eu só vim descobrir isso agora. Isso aqui só veio me incomodar agora. Então, a pessoa que pega para dar uma volta com o carro, cara, o carro é excelente. Mas depois a gente começa a descobrir podres que pode incomodar quem tá pensando em comprar o carro e comprar às cegas. Essa posição de sentar, né, para quem for um pouco mais largo que eu, sou magrinho. Pode ser que incomode também, né? Outro ponto, esse apoio de braço aqui. A gente nunca consegue apoiar o braço nele. O braço sempre fica aqui, ó, na ponta. Faltava um pouco mais para frente de apoio de braço. Enfim, são detalhes que a Fiat não podia dar mole. Mas agora vamos lá pro banco de trás, que tem 2 problemas lá atrás também, que eu acho que a Fiat deu mole. Isso foi um mole da montadora. Olha só, já tô aqui atrás, questão de espaço interno, cara, olha só. 3 dedos. Pô, esse carro aqui tá excelente. Eu tenho 1,85 m. Esse carro tem mais espaço aqui do que muito carro maior que ele. Mas o problema que eu quero mostrar não é esse e nem esse do teto caído. Um problema que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, olha só. Vou fechar o vidro aqui e preste atenção nisso. O braço do passageiro nós já não temos aqui em cima, né? O alça PQP. O braço do passageiro vai ficar onde? Vai ficar aqui. E simplesmente toda hora o passageiro esbarra nesse botão. Toda hora o passageiro bota o braço aqui e esbarra o botão para abrir o vidro. Vocês estão entendendo como isso é complicado? Eu vou mostrar pra vocês aqui desse lado aqui, olha só. Ver se dá pra filmar melhor. Cara, toda hora. O passageiro só precisa botar a mão aqui e ele acaba descendo o vidro. Tá vendo? Então, é um projeto que isso aqui deveria ficar um pouquinho mais para baixo da altura aqui do apoio de braço. E agora mostrando para vocês o espaço interno aqui na parte do passageiro. Esse banco está ajustado para minha esposa, né, que é um pouquinho mais baixo que eu. E olha isso aqui. 4 dedos, quase 6 dedos aqui, né? Cara, é um espaço muito bom, muito bom. Esse aqui tem mais espaço que os carros, né, maiores que ele. Mas o segundo problema é esse aqui, ó, essa saída de ar. Às vezes o passageiro ele não tá com tanto frio, então ele fecha. Aqui ela tá fechada, porém ela continua saindo ar, mesmo fechada. E, cara, isso incomoda. Para quem sente muito frio, isso aqui incomoda. Ela não fecha totalmente. Pode ser que ela pode-se dizer que ela feche 80%. Ela não fecha 100%. E, cara, é só plástico. Será que seria muito difícil fazer ela travar igual a da frente? Porque a da frente, ó, ela fecha e trava quando você aperta para baixo. Essa aqui ela não trava. Então, realmente, cara, são moles bobos. São coisas que faz a fama do carro ir por água abaixo por besteira, né? Então, mas assim, é um carro maravilhoso, é um carro muito bom. Estou muito satisfeito com essa compra, mas são coisas que poderia ser acertada
na hora da montagem. E agora externamente, pessoal, externamente eu não vejo problema nenhum nesse carro. É um carro muito lindo, olha só de frente, porra, perfeito demais, né? Não tenho o que falar. Roda linda, cara, esse carro, essa traseira é maravilhosa, olha só. Que carro maravilhoso, um porta-mala imenso, um porta-mala gigante, gigante mesmo, né? Dá pra gente entrar aqui e fazer o vídeo daqui. Mas ó, aquela é a ring light que eu coloquei, pessoal, não confunde não, tá ok? Então só por esse vídeo já valeu a inscrição, ok? E pra mim fazer uma consideração final, cara, é um carro sim, que vale o preço que ele tá. Na verdade, ele vale muito mais do que esse valor, porque hoje você encontra ele na casa dos 115 mil. E antigamente, na versão Audace, que era a versão mais popular, era perto dos 130, 135 mil. Nesse valor, já acho que fica bem salgado. Temos a versão Abarth, por 152 mil. Ali eu já posso falar, não vale a pena. Se a pessoa ela quer um carro esportivo, por 152 mil ela tem uma gama imensa de carros esportivos. Se ela quer um carro econômico, esse valor já chega já passa do valor de vários carros elétricos. Se ele quer um SUV, né, grande, um SUV espaçoso, também encontra com esse valor. Então a Fiat tentou colocar tudo num carro só e ficou muito caro para as versões mais caras. Agora, para a versão de entrada, a versão da Audace, que é a segunda versão, cara, é muito carro mesmo, né? Dificilmente você acha hoje carro a 115 mil entregando o que esse carro entrega. Então tá ok, pessoal? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido alertar quem está querendo comprar esse carro. Cara, entra na concessionária, liga o carro, senta aqui, ajeita o banco, fica uns 10, 20 minutos aqui, fica uma hora aqui dentro, se for preciso. É você que está comprando o carro. Na hora de assinar lá os contratos também, tenha cuidado, porque eles vão empurrando um monte de contrato e você às vezes está assinando. Experiência aqui, a dica final, experiência que eu tive. Estava assinando os contratos, a assinatura é tudo online, e o que acontece? No meio desse li, aceito e continuar, vem um contrato que é um seguro de arranhão e pneu. Se o carro arranhar, tiver um arranhão até 30 centímetros ou furar um pneu, eles consertam para você, porque está nesse seguro. Quanto custa esse seguro? R$1.000 por mês. E eu me cobrar R$1.000 por mês por uma coisa que, cara, eu arrumo no borracheiro por R$20. Uma coisa que eu posso arrumar no lanterneiro por muito menos que isso. Porque o arranhão não é aquele arranhão grande. É um arranhão de até 30 centímetros e uma certa profundidade. Então, cuidado na hora de assinar esses contratos. Pode também pedir para tirar todos os seguros que tem lá. Se eu não me engano, só precisa ficar um seguro, que acho que é o seguro de vida. Mas eles empurram mais 2, 3 seguros dentro desse li, aceito, continua. Li, aceito, continua. Tu vai fazer isso mais 8 vezes. Então, cuidado na hora de comprar o carro. Vê tudo, verifica tudo, dê um e-mail correto que você tenha acesso, um número de telefone que você tenha acesso, porque vai chegar coisa no seu e-mail te cobrando e você pode cancelar em até 7 dias e receber um valor de volta. Tá ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessas informações. Um grande abraço a todos e até a próxima.